Meus irmãos, a nossa reflexão pastoral nesta manhã está baseada em Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 a 34. Na realidade, é uma reflexão pastoral. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ó Deus, a tua palavra acaba de ser lida. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que tu coloques esta palavra em nossos corações. Pelo amor de Cristo. Amém. Quando a gente vai estudar a história dos pactos, das alianças, há um estudo teológico sobre este assunto, e há livros, inclusive, sobre estes assuntos. Nem sempre existe uma unidade dos estudiosos sobre isso. Por exemplo, alguns dividem as alianças, os pactos, em 7. Talvez por causa do número 7, ser o número da perfeição. Outros dividem em 8. Particularmente, eu prefiro o 7. Quem divide em 8 é porque coloca a aliança edênica e a aliança adâmica, colocando a aliança edênica como período de inocência. Quem divide em 7 não considera essa parte de aliança edênica, mas de aliança adâmica. Quatro dessas alianças, abraâmica, mosaica, palestiniana e davídica, foram feitas com a nação de Israel. A aliança mosaica é de natureza condicional. Ela se baseia principalmente em duas coisas: bênçãos decorrentes da obediência e maldição decorrentes da desobediência. Toda esta aliança é feita em cima disso aí. 3 alianças, adâmica, noética e nova, são feitas entre Deus e os homens em geral, e não se limitam à nação de Israel. Concomitantemente, também não se limitam à igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Jeremias fala de uma nova
aliança. A nossa reflexão bem rápida, eu coloco como tema, se é que precisa de um tema, é renovando sempre a aliança. A aliança é um pacto feito primeiro com Israel e também com toda a humanidade. Deus promete perdoar os pecados e haverá um conhecimento universal do Senhor Jesus, o qual veio para cumprir a lei mosaica, conforme registra Mateus capítulo 5, versículo 17. Criar uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, disse o Senhor Jesus. Eu vim para cumprir. Mas antes, meus irmãos, de entrar rapidamente, eu gostaria de trazer à luz um tema muito conhecido do cotidiano, mesmo que a voo de pássaro. A questão do casamento. Porque o casamento não termina com a cerimônia. Ali é só um começo. Visto como a realização de um sonho, o casamento não é comprado, feito. Ele é construído diariamente. Cada dia tem que ser renovado, tem que haver os compromissos, a obediência àqueles pactos. Muitos aqui conhecem no direito de família a respeito dos direitos e deveres do casamento, no casamento, dos cônjuges. Porque em todo contrato, em toda aliança, existem deveres e existem direitos. Geralmente a gente pensa só nos nossos direitos e não pensa em nossos deveres. Por exemplo, como eu disse, estou passando a voo de pássaro em cima deste assunto, porque um dos deveres do casamento é que você tenha assistência recíproca. O dever que os cônjuges têm um para com o outro, não é só da parte de um, mas de um para com o outro. É o problema da reciprocidade. Deveres de prestar assistência. Deveres de viver juntos. Deveres até das relações conjugais. É um dever capitulado na lei. A ausência disso pode ser já, inclusive, divórcio. Nos contratos, quaisquer que sejam os contratos, existem os deveres e existem os direitos. Portanto, a aliança é um contrato, é um pacto. Só pode existir, no mínimo, entre duas pessoas. No máximo, quantas pessoas puderem fazer parte desse pacto. Você não faz uma aliança consigo próprio. Consigo próprio você faz um propósito. Estabelece uma meta. Você promete a si mesmo nunca mais fazer determinadas coisas. É um propósito, não é aliança. Uma aliança você faz com o outro, exigindo que o outro cumpra a sua parte. Você cumpra a sua. Isso é tão sério, meus irmãos, que em toda a aliança existe sempre um juiz que vai dirimir quando você não cumpre a sua parte. E a outra quer exigir que você cumpra. E você não cumpre ou descumpre, então há alguém para julgar isso. Diz o escritor Rubem Amorese, entre Deus e o seu povo, existe uma aliança de amor. Ele está falando a
a respeito especificamente da Santa Ceia, que esta aliança que nós renovamos hoje, vamos renovando cada vez que nós participamos dela. Nesta aliança, Deus oferece vida no sentido mais amplo. Deus oferece tudo, inclusive o que é mais caro, o seu próprio Filho unigênito. Na Santa Ceia, que nós vamos participar agora, existe isso. Tanto no pão quanto no cálice. O pão é Cristo oferecido por nós. É o Filho unigênito de Deus, entregue por nós. Ou numa questão muito mais ampla, é Ele mesmo, sendo Deus, se oferecendo por nós. Preste bem atenção. Não é apenas Deus que dá Jesus Cristo para morrer por nós, mas Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se dá, Ele se entrega por nós. Mas nesta aliança, Deus espera em resposta uma entrega de cada um de nós, uma entrega total, sem reservas. Nossa vida inteira. Este é o caráter desta aliança. Em todo contrato, em toda aliança, existem prazos determinados. E quando existe esse prazo determinado, existe uma cláusula que diz que a vigência é por prazo indeterminado. Isso aplica à aliança do Senhor. Todo prazo tem início, quando começa, e tem fim. Deus em Cristo fez uma aliança eterna conosco, baseada em amor e em benignidade. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Jeremias 31:3. É dessa aliança, meus irmãos, que nesta manhã nós vamos participar, sempre renovando e sempre relembrando. Relembrando aquele versículo tão conhecido nosso, que é chamado texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia. Qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus que se doa por nós e que exige de nós, nesta aliança, este compromisso de obediência para com Ele. Existem muito mais coisas envolvidas nesta aliança, neste pacto, nessa nova aliança, do que nós imaginamos. Pacto de obediência, pacto de lealdade com Deus, pacto de vidas que são entregues no altar do Senhor. Portanto, não devemos participar, meus irmãos, por meramente participar. Possivelmente seja isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele esteja a dizer. Existem muitas outras lições nessa expressão do apóstolo Paulo, mas uma delas pode significar isso. Examine-se, pois, o homem, a pessoa, a si mesma. Examine-se. Se você está de acordo com esses parâmetros
estabelecidos por Deus nessa nova aliança. Examine. E só depois de você examinar, você deve participar deste sacramento, desta nova aliança de amor, de obediência, de prazo indeterminado, ou seja, no caso de um prazo eterno, não é prazo, de um tempo eterno. Vamos participar desta Santa Ceia, desta manhã, com essas lições em nossa mente e em nossos corações. Paulo acrescenta que aquele que participa, aquela pessoa que participa, sem discernir o corpo, traz para si juízo, julgamento de Deus. Você está apto no seu coração, na sua vida, para participar, para renovar esta aliança?